complementar a pergunta dizendo, o presidente Jair Bolsonaro, mais 7 se tornaram réus. O senhor falou, é uma crônica, eu inclusive citei a mesma frase aqui do Gabriel Garcia Marques, era uma crônica de uma morte anunciada. Se tornaram réus agora. O senhor acredita na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? E a segunda pergunta, o PL vai continuar insistindo em mantê-lo candidato, mesmo ele inelegível? Eu acho que não é o PL, é o povo brasileiro, Enio, porque quando nós assistimos, escutamos, ouvimos e lemos o que a grande imprensa fala, é completamente desconectado da realidade. Parece que a imprensa brasileira, na sua grande maioria, claro que as exceções confirmam a regra, elas rendem a minha homenagem, estão sem comunicação com o que pensa a sociedade brasileira. Então, eu ando por esse país, até pela condição de secretário-geral do Partido Liberal, né, de senador líder da oposição, vou a vários estados da federação. Eu sou praticamente instado a ser uma espécie de mensageiro entre esse cidadão que me aborda na rua, um cidadão anônimo, e o presidente Bolsonaro. E as palavras são: não desista, estamos com o senhor precisa voltar, volta a Bolsonaro. Então não somos nós, é a sociedade brasileira. Agora, nós estamos diante de um processo e nós temos que respeitar o processo judiciário. Mais do que ninguém, nós queremos que a justiça brasileira tenha respeitabilidade, que ela tenha confiabilidade, que ela seja uma justiça isenta. Agora, não dá para a lei ser boa para mim e não ser boa para o meu inimigo. A lei precisa ser para todos. Veja, por exemplo, a questão da Câmara. Eu vou lhe responder na minha contextualização. O presidente está sendo votado numa Câmara e a mudança desse critério aconteceu no final de 2023. Um presidente da República, pela Constituição, é para ser julgado pelo Pleno, caso isso aconteça. Então, houve uma mudança no regimento do STF, no trânsito dessa investigação contra Bolsonaro, que todos nós sabíamos que iria resultar numa denúncia, para que ele fosse julgado numa Câmara. E pasmem, olha que surpresa, a Câmara está Flávio Dino, que tem uma ação penal contra o presidente da República e não tem, eu diria assim, a autocontenção, para não ser mais forte, de dizer que é uma pessoa que é impedido. Que está impedido de se julgar o presidente da República. O outro é o advogado particular do atual presidente da República, foi advogado particular do presidente da República, que todo dia fala mal do Bolsonaro. O outro é simplesmente a pessoa que eu descrevi anteriormente, que é um desafeto público do presidente Bolsonaro. O que é que pode se esperar desse julgamento? O que nós esperamos é que o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, que representa o conjunto da sociedade, faça o seu papel, vote a anistia e restabeleça a normalidade democrática e que nós possamos discutir o que interessa à sociedade brasileira. O que é que interessa à sociedade brasileira? O preço da bandeja de ovos. O que interessa à sociedade brasileira é a segurança pública, que vocês estavam discutindo anteriormente. E esse governo não consegue responder e busca esse factoide para tirar a atenção da sociedade do que de fato está acontecendo, que é uma tragédia, uma catástrofe do ponto de vista econômico e social desse desgoverno. Só para corroborar com o seu comentário, o PL, o seu partido, né? Ele entrou com um pedido na Câmara com relação ao projeto de anistia. E o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Depois da viagem ao Japão, já chegou aqui e disse que a chance de colocar esse projeto em pauta é zero. E aí? Bom, eu desconheço essa fala dele pública, você está me dizendo, deve ter acontecido. Né? Deve ter dado essa declaração à imprensa. Agora, eu acho muito pouco provável que ele possa se contrapor contra a maioria do parlamento. O presidente, ele é um presidente de uma casa de pares, não é uma autoridade autocrática impositiva, ditatorial. Eu não tenho dúvida que, pelo perfil do deputado Hugo Mota, ele vai conversar com as lideranças partidárias dos diferentes partidos que compõem o Congresso Nacional e verificando que há uma maioria, que há uma vontade, que é uma sensibilidade do colegiado, certamente ele colocará em votação, até porque o parlamento é isso. É a possibilidade de colocarmos em votação para votar. Bom, nós vamos aguardar, né, Gustavo? Porque veja, vocês fazem parte, com razão, do jornalismo político e tem muito de especulação a partir dos indícios que são colocados, das declarações que são dadas. Como é que a gente vai saber se é ou não fantasia? O tempo é o senhor da razão. Nós vamos aguardar, daqui a 30 dias a gente vai saber como é que está o cenário. Eu só lhes digo o seguinte, que está maduro dentro do Congresso Nacional a votação da anistia. Caso seja colocado em votação, não tenho dúvida que passa na Câmara bem. E
tem boas falsidades passar no Senado. Vejam hoje o que está banalizado. A gente deve discutir o que é que está por trás dos panos. Dentro do projeto de anistia, o senhor defende exatamente o que? Não, eu defendo o que está lá no projeto. O projeto já foi colocado desde final de 2022, Renato. Basta ler. Todos os atos políticos de 30 de outubro a 8 de janeiro são colocados, são perdoados. Está lá no projeto. Mas como defender, por exemplo, a anistia sem relativizar o... Eu vou reduzir o que houve no dia de janeiro a ataque de vandalismo. Eu vou reduzir a isso. Como defender a anistia sem passar a mensagem de que, beleza, isso aqui pode ocorrer de novo porque pode haver anistia? Como equilibrar isso? Vamos lá, eu só queria fechar aqui o raciocínio antes de ele responder. Eu quero dizer o seguinte: hoje foi publicado pelo Metrópole, o site Metrópole, sem uma contradita, e é um fato, que em função da prorrogação do Instituto do Foro, o Kassab, que preside o PSD, teve uma ação judicial que havia saído do Supremo Tribunal Federal de volta para o STF por obra do ministro Alexandre de Moraes. E essa mesma nota diz que isso é uma forma de controlar o Kassab para evitar que o partido dele vote a favor da anistia. Então, acho que a gente não deve banalizar esse tipo de situação, porque isso é, caso seja verdadeira a nota, um ataque à democracia. Né? Um ataque à separação dos poderes, a utilização da instituição do Estado para compelir, para constranger, né, a política e a sua manifestação livre. A pergunta que você me faz, veja bem, quando a gente fala em relativizar, vamos aos fatos. A Praça dos Três Poderes, em 2017, eu era deputado na época, foi vandalizada por mais de 30 mil manifestantes. E não foi uma coisa anônima, sem líderes. Tinha líderes, era o MST, eram os movimentos sociais ligados à CUT, a essas entidades ligadas aos sindicatos de trabalhadores, que estavam lá, invadiram prédios, depredaram, queimaram, incendiaram. Ninguém foi processado. Mas vamos imaginar que isso seja um ato hediondo, como de fato é, e que tem que ser repudiado, e as pessoas que porventura forem identificadas, porque a lei disse que as denúncias têm que ser individualizadas, não pode acontecer em escala industrial, como aconteceram nesse caso. A conduta individualizada, provada por uma câmera fotográfica, por uma testemunha idônea, né, ou por material de DNA, essas pessoas que depredaram sejam punidas pela depredação, pela invasão, mas não por 17 anos de prisão, que nem a Matsunara lá, que esquartejou e guardou o marido numa caixa, teve 17 anos de prisão, teve 16 anos de prisão.